Hoje eu quero estar falando com vocês, então, a respeito da mensagem do reino. Podemos afirmar que a mensagem central de Jesus era falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus assume uma variedade de interpretações, tanto para o judaísmo, tanto quanto para os pais da igreja e para os teólogos também. Geralmente, o reino de Deus se é entendido como o domínio do céu sobre a terra. Outras a entendem como uma forma de governo dos homens sobre a esfera espiritual. Também existem aqueles que alegam ser a igreja a detentora do reino e outros que afirmam que a igreja apenas faz parte desse reino. Alguns ainda dizem que o reino de Deus já se cumpriu e outros que o reino de Deus ainda há de se cumprir. Mas podemos dizer, diante dessas tantas interpretações, podemos dizer que se existe algum tipo de consenso entre a maioria, acha que o reino é, em sentido verdadeiro, tanto presente quanto futuro, e indiscutível, faltou mente aí, indiscutivelmente real. Não está aqui, é porque está separado, perdão. Indiscutivelmente real. Então, diante dessas tantas interpretações a respeito do reino, uma das certezas que nós podemos ter é que ele é presente, agora e futuro e indiscutivelmente real. Então, diante disso, veremos a seguir algumas mensagens relacionadas sobre este reino. Então, nessa noite, nós vamos ver aqui algumas mensagens relacionadas a esse reino que Cristo Jesus ele pregou. Para nós estamos aí encerrando, mais uma mensagem desse reino é que o reino está dentro de nós. Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Certo. Então, o reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Isso nunca deve ser entendido como possível se agirmos independentes do poder e da graça de Deus. Pois o reino de Deus dentro de nós não é uma centelha divina que pode ser inflamada através de nossos esforços humanos. Okay? O reino de Deus não é algo que está dentro de mim e que eu possa fazer pelos meus próprios esforços e de alguma forma eu vou alcançar Deus. Não é isso. Ou que existe uma forma de divindade ou em potencial, como se assim de alguma forma pudéssemos tornar deuses, ou seja, perfeitos. Como se por nós mesmos nós pudéssemos nos tornar perfeitos. Ao contrário, o ser humano está perdido nas trevas e alienado de Deus. Lá está lá em Efésios capítulo 4, versículos 18 e 19. Escurecidos de entendimento, amigos à vida de Deus, por causa da ignorância em que viveu a dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à solução, para cometer todas sortes de impureza. Então nós vamos ver que o ser humano, aquele que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, ele está perdido. Então, quando eu disse o reino dentro de vós, não é algo que nós possamos fazer. Não é algo que nós possamos fazer para Deus. Mas uma verdade é expressa nesse texto. O reino de Deus não é algo físico e muito menos político, mas deve ser entendido como reino interno e espiritual. Jesus ele não veio implantar um reino político, um reino físico. Até a gente sabe que uma das falhas dos judeus foi acreditar que o Messias seria um Messias político que os libertariam do jugo dos romanos. Mas não foi muito bem isso que aconteceu. Por isso que eles se decepcionaram, a gente pode dizer assim, com a mensagem de Cristo. Que a mensagem de Cristo era uma mensagem sobre o reino, era uma mensagem espiritual. Portanto, na aceitação deste reino, o nosso relacionamento com Deus é restaurado e somos capacitados a viver com as leis do reino e com o Espírito Santo dentro de nós. Lucas capítulo 17, versículo 20, 21, outro abre em 1 Coríntios capítulo 3. Interrogado pelos fariseus sobre
Quando viria o reino de Deus, Jesus me respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Então nós podemos ver que o reino de Deus não é algo simplesmente físico, mas este reino está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus dentro de nós. O reino de Deus é uma realidade espiritual que existe na vida do cristão e vai além dos interesses deste mundo e se expressa numa vida de amor e devoção a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, uma das mensagens do reino é que esse reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor vier, esse templo aqui vai ficar. Esse templo aqui não vai subir. Quem vai subir somos nós, a igreja do Senhor, a morada do Espírito Santo de Deus. Então, a nossa aplicação aí. Devemos entender que este reino é puramente governado por Deus e que existe desde a eternidade. Este reino foi manifesto entre os homens mediante as boas novas proclamadas por Cristo. Se faz necessário para ser participante desse reino o arrependimento dos pecados e, consequentemente, o novo nascimento. Ao nascermos de novo, participamos da família deste reino, tanto no presente, no hoje e agora, quanto no futuro escatológico na segunda vinda de Cristo. Desejo que esse reino avance e se faça presente em nossas mentes e em nossos corações, pois o reino de Deus é um reino vencedor e que o Senhor Deus nos abençoe. Amém?